E aquilo, né, me chamou muita atenção. Então, logo cheguei em casa, comentei com meu pai, né, que eu tinha ouvido aquilo, que aquilo, de certa forma, tinha criado um interesse em mim. E, claro, né, meu pai, a ideia que ele tinha de computador, era um computador de bancos, né, dos bancos e grandes computadores, não tinha ideia do computador pessoal ainda, né? E meio que deixa pra lá. Muita alegria aqui no dia de gravação da entrevista 50 CIOs na Net Globo em Campinas, recebendo um grande profissional no dia de hoje, Walter Sanches. Walter, prazer poder te receber aqui. Meu muito obrigado. Renato, eu que te agradeço a oportunidade da gente poder bater esse papo, né? Sobre as carreiras dos CIOs aí. Muito legal. Sempre muita surpresa. Eu fui positivamente surpreendido sabendo que você teve a sua infância numa região que eu também tive a oportunidade. Queria começar te perguntando um pouquinho, né, da sua infância, um pouquinho, né, seja daquelas coisas de família, bases familiares, né, direto de Rinópolis, São Paulo, para o Brasil todo, Walter. Poxa vida, da grande Rinópolis, né? É uma região metropolitana ali que inclusive está Dracena dentro, né, Renato? É verdade. E não, foi uma infância normal, não teve nada de muito especial. Claro, nós somos contemporâneos, né, Renato? Então, aquela brincadeira de rua com os amigos, era uma época de explosão, de nascimento de crianças, muitas crianças nascendo e tal. Então, eu tinha muitos amigos da minha idade, a rua inteira brincando o tempo todo. Eu acho que foi uma infância bem normal, aprontando, né? As nossas. E, no demais, uma infância normal, assim, né? Ô, Walter, você lembra, na época ainda de infância, aquelas primeiras iniciativas do trabalho para ganhar um trocado? Como que foi na sua infância, numa cidadezinha pequenininha, né? A primeira relação com o trabalho ali? Sem dúvida. A primeira delas foi justamente numa dessas brincadeiras. As coisas não saíram como previsto. E meu pai recebeu muitas reclamações ali dos vizinhos, né? De algumas coisas que eu andei fazendo por ali. E aí ele era tabelião e ele falou, a partir de amanhã então, você vai trabalhar comigo. Isso eu tinha 8 anos de idade. Foi no dia 11 de janeiro de 1978, para a gente ter uma ideia aí. E desde então ele começou a me dar o salário, muito pouco, obviamente, para a época, mas para um garoto daquela idade era muito dinheiro. Então, desde aquele momento eu já fui desenvolvendo um pouco da autonomia de lidar com a questão financeira, né, Renato? E também, claro, desenvolvendo algumas habilidades, né? Disciplina, algumas competências, né? Que foram muito úteis depois, né, na vida profissional. Mas já foi me ajudando bastante a desenvolver a carreira, a lidar com pessoas mais velhas, né? Porque num cartório, claro, você lida com pessoas muito mais velhas o tempo todo. Seu atendimento é com pessoas mais velhas, né? Então, isso foi me moldando, por assim dizer, né? Que bacana. Walter, tem algumas passagens interessantes na sua história, que é as primeiras experiências da TI com você ainda muito jovem, né? Você teve até uma certa dificuldade de acessar conteúdos, treinamentos, né? Acesso a computador. Sim. Não era tão fácil como é hoje, né, Walter? Sim. E eu acho que um TK-85 teve presente na sua vida, né? Teve bastante, né, Renato? O meu primeiro contato com a TI, na verdade, assim, até 1982, há muito tempo atrás, né? Para os que estão nos ouvindo aí, isso é muito tempo, né? Eu imaginava fazer Direito Internacional. Então, a minha carreira, assim, eu sempre imaginei estudando Direito e me especializando em Direito Internacional. E até que, num determinado dia, numa roda de amigos, num clube ali da cidade, né? A gente sabe como funciona a cidade do interior ali. Eu ouvi numa roda do lado que alguém estava fazendo um curso de computação numa cidade vizinha, que você conhece, que é Tupã. Tupã. E ele comentou, estou fazendo um curso, então tem que ir para casa dar uma estudada agora, que amanhã vai ter um exame ali e tal. E não sei porque até então nunca tinha tido nenhum movimento na direção da informática, da área de TI, né? Naquele momento alguma coisa ali deu e eu não conseguia mais tirar a atenção do cara falando sobre o tal curso que ele estava fazendo. E
chegou um momento, eu saí da mesa onde eu estava, fui lá e comecei a interromper, e eram pessoas muito mais velhas do que eu, né? E comecei a interromper e querer saber do curso e tudo mais, né? E aquilo, né, me chamou muita atenção. Então, logo cheguei em casa, comentei com meu pai, né, que eu tinha ouvido aquilo, que aquilo, de certa forma, tinha criado um interesse em mim. E, claro, né, meu pai, a ideia que ele tinha de computador era computador de bancos, né, dos bancos e grandes computadores, não tinha ideia do computador pessoal ainda, né? E meio que deixa pra lá, deixa pra lá, esquece, né? Não é que ele falou não, mas ele, né, tirou... Mas alguns dias depois, esse mesmo curso abriu na nossa cidade, né? E eu fui no primeiro dia, já fui lá me inscrever. E aí tinham 20 alunos e um computador, que era o TK-85, e as aulas eram dadas em flipchart, obviamente. De vez em quando você acessava o computador para fazer esse teste ali, né? E claro, e aí eu trabalhava no cartório e fazia os programas na máquina de escrever. Então toda a codificação em BASIC era na máquina de escrever, né? Porque de tanto que eu gostei da coisa, me apaixonei ali pelos computadores, né? Até que um tempo depois eu tive a oportunidade de ter um TK-2000 e testei todos aqueles programas e funcionou tudo bem. E já não deixava ninguém mais assistir televisão em casa, porque tinha que usar a televisão da casa, né? Até ter uma televisão própria. Então, aquilo ali me apaixonou e não tinha contato com literatura de PC. Na época, primeiro, não existia, né, Renato? Segundo, uma cidadezinha pequenininha, não tinha como você comprar livros pelos correios, né? Vir para São Paulo para comprar livros também não estava fora de cogitação, né? Então, você tinha o manual do computador. Então, eu tinha aprendido o BASIC, obviamente, e depois o que tinha no manual era a linguagem de máquina. E eu aprendi linguagem de máquina no TK-2000 e cheguei a programar muito usando linguagem de máquina. E aí eu descobri que a linguagem de máquina tinha o assembler por trás da linguagem de máquina, que ficava muito mais fácil, né? E foi essa a minha história. Que legal. Né? Até sair daquela cidade, vir para São Paulo. E aí eu tive que me desconectar dos computadores, obviamente, para estudar, faculdade, etc., até voltar a fazer os laboratórios e aí engatar de novo a carreira, né? Então, foi essa a experiência. Que legal. Ô Walter, você sabe que ouvindo a sua história, me vem uma reflexão, né, de nós estarmos sempre buscando, né, lutando para ter ótimas pessoas ao nosso lado. Sejam pessoas com conhecimento maior ou ótimas pessoas que dependeriam do nosso apoio também. E eu vejo que a sua trajetória foi muito pautada em cima disso, né? De grandes pessoas, né, trabalhando junto e que te ajudaram, né, a chegar muito longe, né? Criar uma história que hoje é uma referência para todo mundo. É isso mesmo, Walter? Você acredita muito nessa composição, que a gente nunca chega sozinho em lugar nenhum, né? Sim, eu acredito sim, Renato. Eu acho que o interesse, a iniciativa, ele é sempre nosso, ele parte da gente. Não adianta. Se nós não tivermos esses conectores, não vai adiantar nada. Né? As pessoas que estão ao seu lado, elas vão passar em branco na tua vida ali, você não vai adiantar para nada. Mas, quando você tem pessoas ao seu lado ali, né, com as competências, tudo, e que de certa maneira estejam também abertas a te ajudar, porque isso deu para perceber, Renato. As pessoas sempre... Assim, eu nunca vi alguém, honestamente, dizer, eu não quero ajudar, não estou aqui disposto a isso. Né? Não existe. Não existe. Então, é uma questão de saber chegar, de saber conversar, de se aproximar, né? E aí se constrói uma carreira. Vejo assim, Renato, eu acho que ninguém parte sozinho do nada, né? A não ser, claro, algumas cabeças brilhantes que estão por aí, né? Mas mesmo eles, né? Às vezes soltam, né? Isso de que, a frase não é literal, mas é mais ou menos assim, né? Que subiram nos ombros de gigantes para enxergar mais longe. E eu acho que a nossa carreira é muito isso, né? A gente sempre sobe no ombro dos outros para poder enxergar mais longe, né? A gente não parte do zero, né, Renato? Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas... Trabalhei com grandes pessoas. Outra coisa,
os próprios fornecedores, Renato. A gente forma um ecossistema, né? É um ecossistema. E a gente também aprende com eles, né? Aprende muito com eles. Muitas coisas de inovação que a gente tem e sabe vieram deles. Né? É verdade. É uma grande troca, né? Uma coisa troca. Muito bacana. Então, a Ródia foi uma grande escola para você, onde você criou grandes fundamentações de conhecimento, de liderança. E qual foi o próximo passo? Como que o Walter trilhou aí esses mais de 30 e poucos anos aí de carreira? Pois é, Renato. Aconteceu um fato bem interessante, né? A mudança começa da própria Ródia, né? Havia um sistema lá também de videotexto trazido da França, que rodava num equipamento que estava obsoleto, precisava ser trocado. E era uma plataforma, né, quase com mainframe, e não era viável manter um videotexto rodando no mainframe. Então, a empresa estava partindo para o downsizing, né? Implementação do SAP naquela época, etc. Final dos anos 90, mais ou menos, Walter? Meados de 90. Meados a Ródia, de 90, na né? época, assim, a Ródia sempre foi muito antecipada nas coisas que ela fazia. Na vanguarda, né? Na vanguarda. Era uma empresa muito de vanguarda. É verdade. Então, nós estamos falando aí exatamente de 94. Final de 94, começo de 95. Ela precisava migrar e estava buscando ferramentas para isso e tal. E, Renato, eu me lembro como se fosse hoje, eu vim para Paulínia fazer justamente uma migração de sistema que a gente tinha que fazer. E, enquanto faz a migração ali, você não tem muito o que fazer, um sábado, domingo, e eu estava com um disquete do Netscape. Né? Não sei como chegou para mim esse disquete aí, se não me engano foi numa feira qualquer aí e tal. E eu estava com esse disquete e comecei a ver aquele programa, porque você não tinha contato com tantos programas como é hoje, app, que você baixa e tal. Caiu um programa na sua mão, você fala, deixa eu ver o que é isso aqui. Daí comecei a olhar e vi que era uma interface ali bacana, bonita, que vinha com uma tela inicial ali com uns hiperlinks. Falei, caramba, hiperlink, isso aqui é um videotexto. Na hora, vou decifrar essa linguagem aqui. Como é que eu entendo essa linguagem aqui? Comecei pelos arquivos dando um dir/s lá e procurando asterisco.ht, alguma coisa. E comecei a olhar a estrutura desses arquivos e fiz um manualzinho de HTML. E comecei ali mesmo a pegar os arquivos do videotexto e converter para HTML de forma automática. E aí a gente conseguiu, então, migrar o videotexto para uma plataforma HTML, né? Que ficava num servidor de arquivos comum, não era um servidor, um daemon HTTP, não existia na época, né? E, por coincidência, o pessoal gostou, o nosso diretor da área na época viu aquilo e falou, opa, peraí, pode ser, vamos ver aqui e tal. Já colocou de novo a Ródia, né? O pessoal querendo ajudar, já colocou ali um tutor para mim, que era um gerente na época, para me acompanhar e falou, olha, vai lá nas feiras que tinham na época, vai lá pesquisar isso aí, ver se alguém tem já isso aí funcionando, porque é a solução para a gente desligar esse mainframe. Só faltava o videotexto para desligar. E era uma economia danada de recursos, né? E fomos lá e saímos perguntando se alguém tinha o tal do HTTP. Não, nós vimos na época no stand da Sun rodando o browser. Pô, tá aqui! E aí o cara falou, não, você precisa ter um daemon, um HTTP, mas a gente não achava. E fomos atrás da IBM na época, eles não sabiam o que era o HTTP. Não sabiam. Que raio é isso que vocês querem? Explica melhor. E não tinha o HTTP no Brasil e trouxeram de fora, se não me engano, da Finlândia, da Suécia. E nós instalamos lá na máquina e aí começamos a usar o browser. E aí veio a internet. E aí foi a surpresa. Quando chegou a internet, era aquilo que a gente já tinha. Olha só, que bacana. Né? E aí entra... me lembro, algumas pessoas apoiaram muito, né? Um deles foi o Birmo. Então, quando ele viu aquilo lá, Walter, poxa, ele estava na Fairway na época, nós precisamos implantar aqui, né? E aí, logo depois eu saí da Ródia por causa disso. Então, o mercado viu que a intranet era um caminho, me chamaram para ir para a Editora Abril. Vim aqui implantar a intranet, né? Nós precisamos para fazer um site para as revistas e tudo mais, né? E aí a inexperiência. Chegando lá, eu não sabia o que era uma rede de TCP/IP. Precisava ter a rede de TCP/IP. E não tinha. Então, durou muito pouco essa experiência lá. E aí, então, fiz um outro movimento, fui para a Bung, fiquei um grande tempo lá.
E de novo a história se repete, né, Renato? Pessoas muito competentes. É verdade. Que ajudaram bastante e pessoas que dava para espelhar-se nelas, né? E aí a história vai se repetindo. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. Walter, hoje você não só tem a responsabilidade por tecnologia, mas já outras áreas que você tem liderado, né, nas suas atuais funções. E eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que se interessam por tecnologia, querem, né, se integrar junto conosco, seja os mais jovens, os mais velhos. Queria abrir esse espaço, Walter. Legal, acho grande pergunta isso, Renato, porque nós que estamos na área de tecnologia, a gente percebe esse movimento acontecer muito rapidamente, a mudança, né? Hoje a área de tecnologia, daqui a 5 anos, ela vai ser totalmente diferente do que é hoje, então ela está sempre se renovando. Isso é uma oportunidade, por exemplo, para os mais velhos que queiram sempre se renovar, né? Porque olha para frente, vai procurando as competências que serão necessárias um pouco mais para frente e tal, e logo vai haver uma oportunidade melhor para essas pessoas, com certeza absoluta, né? Ela vai se encaixar melhor. E para aqueles que são jovens e que já trilharam uma carreira de sucesso, isso é uma ameaça, porque não garante, o sucesso de hoje não garante que daqui a 5 anos, numa carreira de TI, a gente continue fazendo sucesso. Eu acho que nós temos sempre que nos renovar o tempo todo. Eu acho que a área de TI, tenho certeza, ela pede isso, ela pede essa renovação, né? Tá? Não sei se eu posso citar a NetGlobe. Pode. Né? Porque, Renato, lá atrás era videoconferência a NetGlobe, não é isso? Quando nós nos conhecemos, exatamente. 16 anos atrás, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer aqui vocês, né? E o Diego me explicando, tá aqui, tá... Caramba, não é a NetGlobe que eu conheci, pô. É uma nova NetGlobe. É uma nova NetGlobe. Olha, ela se renovou, né? É muito diferente. Então, a área de TI tem dessas. Então, para quem quer, quem tem o desejo, quem olha para frente, quem busca a renovação, a inovação, a área de TI sempre vai estar aberta e sempre vai valorizar, né? E quem deixa de fazer isso, com o tempo, acaba perdendo até as posições que já alcançou e galgou. Então, eu vejo que para um profissional de TI, o mais importante não é mirar a sua carreira, não é tanto focar e criar meios, né, de me sustentar onde eu estou, galgar na carreira, mas o que ele tem que mirar é para a tecnologia no futuro, como que isso pode ajudar os negócios, principalmente isso, né? Como que a TI conecta com os negócios e é isso, e tentar ajudar as empresas. Eu acho que dentro desse foco, a carreira, Renato, vai se fazer, não tem erro. Que legal. Walter, que carreira extensa, que carreira profunda que você nos compartilhou nesse bate-papo de hoje. Eu queria lhe agradecer, em nome de toda a nossa comunidade de tecnologia, por você compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Meu muito obrigado. Bom, Renato, eu quem tenho que agradecer a grande oportunidade da gente estar aqui conversando, né? De ter vindo aqui conhecer a NetGlobe hoje. Para mim está sendo uma grande experiência, mais uma também, e também um momento de aprendizado de novo, tá, Renato? Muito legal. Obrigado, muito Walter. obrigado. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu.